Graça e paz a todos. Amados, estou aqui com a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quero compartilhar um texto com os irmãos que encontra-se no livro de Provérbios. Salomão, um homem muito sábio, fez alguns questionamentos. Tinha algumas coisas que Salomão ele não conseguia compreender. E ele deixa escrito aqui na palavra de Deus. Eu quero fundamentar esse texto para falar o que vou falar logo após a leitura do texto. Nos diz assim a palavra do Senhor: há 4 coisas misteriosas que eu não consigo entender. A águia voando no céu, a cobra se arrastando nas pedras, o navio que encontra o seu caminho no mar, e o amor entre um homem e uma mulher. Salomão, nesse texto, ele deixa claro que não consegue entender como o navio consegue achar o seu caminho no mar, a águia no seu voo no céu e o caminho da cobra na pedra, porque ela não deixa marcas. Ele fez esse questionamento, ele falou que era maravilhoso, era coisa que ele não conseguia compreender. Amados, estamos vivendo os dias de questionamentos, que nós não conseguimos compreender o porquê de tantas situações que estamos vivenciando. E eu quero compartilhar com você, meu amado, alguns dos meus questionamentos. Primeiro, por que um líder diz preferir perder 5.000 almas do que trabalhar com homens que sempre o serviram? Outro questionamento. Por que um líder que jubilou a tantos colegas de ministério, se valendo do estatuto, não aceite a própria jubilação conforme prevê o mesmo estatuto? Porque um líder amaldiçoa todas as famílias numa eleição cujo resultado não era por ele esperado? Outro questionamento: por que todos que não concordam com o líder são taxados de demônios e de rebeldes? Outro questionamento que eu quero compartilhar com você: por que um líder consente com a prática do nepotismo, tendo vários membros da família sendo assalariados com dinheiro que não é seu, e sim dos fiéis? Outro questionamento: por que um líder publicamente chama companheiros de ministérios de meus maiores inimigos? É uma coisa que eu não consigo entender. Se você entender, me traga a resposta. Outra questão que eu não consigo entender: por que um líder, quando lhe é conveniente, se faz passar por uma pessoa fragilizada, porém, quando contestado e contrariado, se mostra tão altivo e prepotente, revelando assim a sua verdadeira natureza? Porque um líder ensina a vida toda que a igreja é soberana nas suas decisões, porém, não acata as decisões por ela tomada. Porque um líder impede que as esposas de obreiros trabalhem, mas permite que a sua trabalhe, possua empresa virtual e ganhe muito dinheiro. Tenho mais questionamentos que eu não consigo entender. Porque um líder consente que bens da instituição sejam negociados por membros da família sem o conhecimento ou consentimento de membros da mesma. Outro questionamento: porque um líder consente que a esposa venda materiais religiosos com lucros exorbitantes
em um espaço físico pertencente a uma entidade filantrópica, ou seja, sem fins lucrativos. Porque um líder veicula em rede de TV uma informação desprovida da verdade, induzindo os membros a desacreditarem no ministério, composto por obreiros dedicados e idôneos. Outro questionamento: por que um líder corrompe um diminuto número de pessoas e de obreiros e se faz de vítima perante os membros? Por que um líder leva uma instituição que o sustenta financeiramente na justiça e afirme que também o apóstolo Paulo assim o fez nos seus dias, embora Paulo tenha levado uma questão judicial contra o Império Romano e não contra a igreja da sua época. Outro questionamento: por que pessoas se prontificam a apoiar um líder que não se dá mais ao respeito e sai aos gritos com quem o contraria? Outro questionamento: por que pessoas que não pastoreiam igrejas são tão bem assalariadas para dirigir carro e dirigir cultos, enquanto tantos outros nada recebem e fazem muito mais que o esperado? Porque o dinheiro de assalariados, viúvas e pessoas simples é usado para pagar advogados que defendem os interesses de uma pessoa e não de uma instituição, conforme apregoa o Estatuto. Outro questionamento: por que pessoas crescem ouvindo a verdade, conhecem a verdade, experimentam a verdade e insistem em acreditar em mentiras? Outro questionamento: por que pessoas de bem ficam caladas e de braços cruzados, enquanto mentiras são proferidas a partir dos púlpitos, lugar este santo, onde se deveria pregar a verdade? Esses são os meus questionamentos. Quero apontar algumas certezas, são poucas, são duas. Nosso povo, na sua maioria, pode não entender de leis, tribunais e questões jurídicas, mas tem o discernimento de espírito para perceberem que a decência, o respeito e o temor de Deus se afastou do coração daqueles que se dizem homens de Deus, cujos atos se mostram totalmente contrário àquilo que afirmam ser. Nosso povo, na sua maioria, não pode ter a condição para pagar um advogado aqui na terra que pleiteie a sua causa. Mas, quando dobram os joelhos e clamam, o advogado dos advogados se apresenta para pleitear a sua causa. Amados, estes são os meus questionamentos acerca da postura do líder. E o que mais me chama a atenção não é a postura do líder, é a postura daqueles que, conhecendo a verdade, experimentando a verdade e sabendo a verdade, consente em ouvir mentiras. Amados, precisamos nos posicionar diante da verdade. Se nós não pudermos pregar a verdade nos nossos púlpitos, se nós não pudermos falar a verdade nas nossas igrejas ou fora delas, nós deixaremos de ser cristãos e seremos meros religiosos com as suas práticas religiosas. O cristianismo
ele se baseia, se fundamenta na verdade. E os meus questionamentos buscam respostas. Eu quero verdade. Eu prego a verdade. Meu amado, lute pela verdade. O advogado dos advogados, meu amado, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E é Ele que está pelejando nesta causa. Embora Ele deixou aqui dois servos de Deus ungidos para advogar e pleitear a causa da igreja. Você, minha irmã de oração, meu irmão de oração, nós podemos mais quando estamos unidos, de joelhos dobrados, invocando o Senhor, porque Ele fará juízo e justiça nesta causa, porque Ele está à frente desse negócio. Meu amado, que Deus abençoe a cada um, que o Espírito de Deus desperte a sua igreja. É tempo de clamarmos, é tempo de invocarmos o nome do Senhor. Estamos sendo afrontados, estão levando o nome da nossa instituição aos tribunais. Mas Deus nos dará a vitória, porque maior é aquele que está conosco do que aqueles que está com eles. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O Senhor que começou esta boa obra, Ele há de concluir. Amados, que Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu casamento. Deus abençoe a sua saúde. Deus abençoe os seus negócios. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém.